iniciando essa campanha, que é uma campanha de oração. Nosso propósito é a gente parar durante esses 30 dias e colocar diante de Deus alvos de oração, colocar a nossa vida. Mas é também uma campanha de revisão de vida, porque dependendo da maneira como a gente olha para a vida, da maneira como a perspectiva que a gente se aproxima daquilo que é importante e tem valor para nós, nós podemos enxergar coisas diferentes. Quer ver? Eu não sei se você consegue botar aí para mim no telão essa imagem, por favor, aqui. A imagem ali. Isto, muito bem. O que é que você está vendo nessa imagem? Depende do seu ponto de vista, você pode ver duas coisas diferentes nessa imagem. Consegue ver duas imagens diferentes ou só uma? Quem consegue ver duas? Levanta a mão aqui, quero ver. Quem só está vendo uma imagem? Muito bem. Então tem duas imagens ali. Você pode ver uma jovem bonita, não é? Quem conseguiu ver a jovem bonita? Muito bem. Quem não conseguiu ver a jovem bonita? Quase todo mundo viu a jovem. Agora também você pode ver uma pessoa muito velha com uma verruga no meio do nariz. Quem consegue ver isso? Quem não conseguiu ver a velha? Não conseguiu ver. Então, olha aqui, ó. Se você imaginar que essa gargantilha é a boca, tá? Conseguiu agora ver? A gargantilha é a boca da pessoa velha. Conseguiu? Dependendo da maneira como você olha para a tua vida, as imagens podem ser diferentes. As perspectivas mudam. E a maneira de você enfrentar a vida, os problemas ou decidir coisas vai mudar. Eu me lembro que alguns anos atrás, às vezes a gente na missão pastoral tem algumas tarefas que são bastante complicadas. E conversar com gente que está à beira da morte faz parte da tarefa pastoral. E há algumas cenas que a gente não esquece. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui chamado pelo Colégio Batista em São Paulo, quando morava ali em São Paulo e pastoreava em São Paulo, e recebi um pedido especial para visitar a família de uma aluna da escola. Essa aluninha da escola devia ter na faixa de 7 a 8 anos de idade. E que a mãe dessa aluna queria conversar com o pastor. E então fui à casa daquela senhora. E aquela senhora então começou a contar o drama que ela estava vivendo. Ela não sabia exatamente quanto tempo tinha para viver, mas ela tinha sido diagnosticada de um câncer, e esse câncer havia tomado já os seus pulmões. Havia um estado de metástase e agora um órgão vital já estava tomado e ela tinha uma perspectiva pequena de vida. Tinha uma filha de 7, 8 anos de idade e para agravar a situação ela era viúva. Você pode imaginar? Toda a família dela morava no nordeste do país e desde que ela se casara, ela tinha estado já em São Paulo e a filha não tinha qualquer contato com a família dela lá no nordeste do país. E duas eram as preocupações daquela mulher diante de uma perspectiva dessa. Eu não sei qual era a ordem de importância, eu acho que as duas são tremendamente importantes. A preocupação era: o que eu vou fazer com a minha filha? Eu tenho que tomar uma decisão muito séria. Quem vai cuidar e educar da minha filha depois que eu partir? Essa era a decisão que ela tinha que tomar. E a segunda é: como é que eu posso estar preparado para morrer? E aí então nós começamos a visitar aquela senhora para conversar a respeito de valores da palavra de Deus para a eternidade. E também para conversar sobre essa tão grande decisão com relação à sua filha. E eu me lembro que um dia ela me chamou lá na sua casa porque ela disse que tinha tomado algumas decisões.
ela já havia tomado uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse é o único caminho para a vida eterna. Mas agora ela precisava ir ao cartório para deixar a sua filha para alguém, e ela tinha tomado uma decisão. Ela queria comunicar para o pastor e pedir oração a favor dessa decisão. E aí eu perguntei: com quem você vai deixar a sua filha? E ela de repente me deu uma resposta que foi assim, atordoante. Ela me disse assim: eu quero conversar hoje à noite, por isso que eu pedi que o senhor viesse aqui para a gente orar, porque eu vou pedir para minha vizinha de porta para adotar a minha filha. E eu levei um susto. E eu falei: mas você tem certeza? Disse: olha, depois de muito tempo, e Deus me ajudou a tomar essa decisão. E aí, como pastor, eu falei: mas você tem certeza? Olha, essa família não é uma família do seu sangue. Você vai deixar não somente a tutela da sua filha, mas você vai deixar todos os seus bens sobre a guarda dessa pessoa, porque era uma pessoa que tinha relativas posses, não rica, mas tinha bens. Você vai deixar a pensão do seu marido e a sua pensão para o sustento da sua filha, na administração dessa família. E aí foi colocando todas as questões e disse: será que não era melhor ser alguém do seu sangue, etc, e etc. E aí então aquela senhora me deu uma resposta que só alguém que tem 30 dias para viver daria. Ela disse para mim o seguinte: minha filha não conhece os meus parentes de sangue. E a pessoa que mais ama minha filha na face da terra, e que a minha filha mais ama na face da terra, depois de mim, é essa vizinha. Então não existe ninguém melhor para cuidar dela. E aí eu percebi que as perspectivas todas que eu tinha usado não tinham sentido, e não tinham valor, absolutamente nenhum valor. Porque havia uma outra dimensão que estava diante daquela mulher, uma outra realidade, onde os valores que às vezes para nós são tão importantes e são tão consumidores na nossa existência, deixam de ter sentido. Há muita coisa que você vive e faz, que você acha ser tremendamente importante, que na verdade, se você só tivesse 30 dias para viver, você diria: não sei se gastaria os meus últimos 30 dias com estas coisas. É claro que muitas delas são necessárias para viver, mas às vezes por causa de uma perspectiva errada que a gente tem da vida, a gente faz destas coisas aquilo que deveria dar sentido à nossa existência. Eu tenho aprendido na minha vida que existem pelo menos duas coisas, talvez existam mais, mas duas coisas que precisam estar no top das prioridades da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai estar falando durante essa campanha. Duas coisas que são importantíssimas e que a gente não pode abrir mão delas. A primeira delas é o nosso relacionamento com Deus, porque tudo vai passar nessa vida. A única coisa que não passa é o sopro de Deus que está aí dentro de você, que nós chamamos de Espírito, porque esse, a Bíblia diz que o nosso corpo vai voltar para o pó da terra e o Espírito volta a Deus que nos deu. E a segunda coisa são pessoas significativas, que dão sentido, que dão sabor, que dão gosto à nossa existência. E eu queria começar os estudos desta campanha olhando para um livro da Bíblia que faz justamente o que nós pretendemos fazer ao longo desses 30 dias. É um livro meio complicado da gente entender, porque é uma narrativa de alguém que está fazendo uma revisão de vida. É o livro de Eclesiastes, no Velho Testamento. É interessante porque ele é escrito por um rei que está no final da sua vida, que teve muitos acertos e muitos erros.
muitos acertos e muitos erros. E que ele começa a fazer uma revisão da sua vida. E a grande pergunta que esse livro faz é: o que é que dá sentido à nossa existência? O que é que dá sabor à nossa existência? O que é que representa propósito para a nossa existência? E ele começa, como um sábio, a discorrer as coisas que ele imaginava e que naquele tempo e até hoje eram aquilo que as pessoas entendiam que davam sentido para a existência. Onde às vezes nós colocamos todas as cartas da nossa vida sobre estas coisas. E aí ele começa a refletir em cada uma delas. E eu quero ler com vocês alguns trechos da palavra de Deus que nos ajudam a entender o sentimento desse homem. O primeiro deles se encontra no capítulo 1 de Eclesiastes, versículos 12 e 13, onde a Bíblia diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Capítulo 2, versículo 3. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E ele escreve esse livro pensando: o que vale a pena? O que dá sabor? O que dá sentido? O que dá propósito na vida? E ele começa então um bom trabalho científico a propor hipóteses. Ele começa a pegar as hipóteses do seu contexto, da sua época. E diz assim: será que o trabalho da gente dá sentido à vida? E aí então, capítulo 1, versículo 3, ele faz a seguinte pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho e em tanto esforço debaixo do sol? Algumas pessoas imaginam que o que pode dar sentido à vida de alguém é o seu trabalho, é o seu projeto de realizações nesse mundo. E talvez por causa disto existam hoje tantos workaholics, viciados em trabalhos. E normalmente essas pessoas são bem-sucedidas no que fazem, conseguem construir algo que parece ser significativo aos olhos de muitas pessoas. Mas é interessante que Salomão, no final da vida, esse sábio, descobriu que o trabalho e a realização profissional e a construção de uma carreira sólida não são suficientes para dar significado e propósito à vida. É interessante que ele vai falar que se você não trabalha, você é um tolo. Todo mundo precisa trabalhar. Não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que se você coloca todas as tuas cartas no trabalho, só no trabalho, talvez você vai se frustrar daqui a pouco. Porque existem outras coisas que são tremendamente importantes. E ele começa a fazer uma análise e dizer das suas conclusões. Ele diz assim: sabe o que eu descobri? Eu descobri que em todo trabalho existe um negócio chamado competição. E que competição é um negócio tremendamente vazio dentro da gente. Olha só o que ele diz no capítulo 4, versículo 4. Eu só estou pensando alguns versículos porque são 12 capítulos desse livro e a gente está pensando algumas ideias. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Eu me lembro que naquele livro, Uma Vida com Propósitos, tem uma ilustração interessante do Dr. Dobson. O Dr. Dobson é um grande psicólogo dos Estados Unidos. E o Dr. Dobson um dia recebeu uma correspondência, um pacote pelo correio. Ele tinha sido campeão de tênis na sua universidade. E aí um dia recebe um pacote. O troféu que tinha sido colocado na sala dos troféus da universidade, nos anos dele. Mas anos depois ele vai ser percorrer esse troféu. Mas esse mesmo troféu tinha sido encontrado no lixo, em meio a uma reforma da universidade. E ele disse: bom, a universidade não tinha mais utilidade para aquele troféu, colocou numa caixa, andou para ganhar o troféu, como um de tênis. E escreve uma coisa muito interessante, falando de ele ter recebido aquele troféu. Ele diz assim: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém.
Você fez coleção de medalhas? Eu me lembro que quando adolescente, eu gostava de ler medalhas. Medalha das Olimpíadas que eu participei na vida. Isso é bom. Só que como eu nunca fui muito atlético, a única Olimpíada que eu ganhei foi de matemática. Então eu tinha os meus troféus, né? Agora todos foram para o lixo. Um dia minha mãe fez uma limpeza em casa e não sobrou medalha nenhuma de honra ao mérito. Tudo vai. O que a Bíblia está dizendo é que às vezes aonde nós colocamos as nossas esperanças, aonde nós colocamos todo o nosso esforço, não é o que de fato preenche a nossa vida e tem sentido duradouro. Ele não vai dizer, fica como em casa dormindo, que o pão vai cair do céu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre prioridades. Todo mundo tem que trabalhar, senão a Bíblia diz, quem não trabalha não coma. Mas o que ele está falando é que se o trabalho passa a ser a razão da tua vida, tem gente sofrendo do teu lado. Teu marido está sofrendo, tua esposa está sofrendo, os teus filhos estão sofrendo. Porque eles não querem o seu dinheiro. Essa mercadoria de troca não é o que vale, nem a vitória da sua concorrência é o que preenche o coração deles. Você é a pessoa mais importante. Você. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma carreira, nem a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a gente tem que reordenar os valores da nossa existência. É interessante que Salomão continua falando sobre o trabalho, e ele vai dizer ainda no capítulo 4, versículos 22 em diante, ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. E isso também é inútil, é correr atrás do vento. A segunda observação que esse velho sábio fez é que se o trabalho for o que dá significado à sua vida, então logo você vai sentir o vazio do estresse consumindo a sua vida. Ansiedade, dor, tristeza, preocupação, uma mente que não é capaz de descansar, e muito provavelmente você vai ter noites insones. Eu nunca vou me esquecer do testemunho que eu ouvi aqui de um empresário do Amazonas, dono de uma cadeia de lojas no Amazonas. E esse homem teve uma desilusão muito grande na sua vida. Ele sofreu um atentado de assassinato. Ele levou 5 tiros. Seu carro foi parado numa das ruas de Manaus e atiraram 5 vezes nele. Ele ficou entre a vida e a morte. E foi justamente nesse momento da vida e da morte que ele teve que repensar os valores da sua existência. E sabe o que foi pior? É que depois descobriram que esse atentado tinha sido encomendado por alguém muito significativo para ele, sua esposa. Você pode imaginar? Porque haviam tantos outros interesses. E isso foi uma tragédia, mas também foi uma vitória, porque ele se levantou dessa situação para descobrir novos valores da vida. Hoje esse homem é um missionário, hoje esse homem continua com as empresas, mas ele abriu uma missão para construir templos no Brasil inteiro. E ele usa os recursos da sua empresa para construir igrejas no Brasil inteiro. É um homem de Deus. E ele mora num condomínio muito bonito de Manaus.
E um amigo dele, um vizinho, começou a ter vários problemas de ansiedade, crise de pânico, dificuldade para dormir. E o melhor amigo dele era esse senhor, o vizinho. E então aconteceu uma coisa muito estranha, muito esquisita, muito esquisita. Aquele homem só conseguia dormir quando esse seu vizinho ia para sua casa, sentava-se do lado da cama dele e orava por ele. Até o dia em que esse seu vizinho conseguiu entender que a vida era muito maior do que as coisas que a gente tenta construir, e que essa vida é transcendente. As mesmas coisas que esse empresário de Manaus teve que aprender para si mesmo, que ele precisava confiar em Jesus como Senhor da sua vida, que a sua vida tinha um propósito, tinha uma missão a ser cumprida pela graça de Deus, que são estas coisas que dão significado à nossa vida, que a gente tem que redescobrir pessoas significativas, mas se conectar com o Todo-Poderoso todos os dias. Às vezes a gente está correndo para um lado, para o outro, correndo para o lado, para o outro, correndo para o lado, para o outro, quando pessoas significativas estão do nosso lado e só querem a gente. Eu nunca vou me esquecer do dia que Michel, pequenininho, bem pequenininho, não sabia ler ainda, pegou um livro caríssimo meu e disse: papai, eu quero ler o livro. E eu fiquei morrendo de medo, porque como é que ele ia ler um livro de quase 2.000 páginas, sem nenhuma figura, que eu paguei tão caro? Ele vai rasgar o meu livro, ele vai rabiscar o livro, e esse livro é tão importante. Ele falou: não, papai, eu não vou estragar o seu livro. E aí eu estava no meu escritório sentado, e o Michel, meu filho pequenino, pegou aquele livro de 2.000 páginas e virava página por página no meu pé. E sabe o que é interessante? É que eu não entendi a mensagem que o meu filho estava passando. Como às vezes nós não entendemos as mensagens que estão sendo nos ditas. O meu filho não queria o livro, o meu filho queria ficar perto do pai. Só isso. Mesmo que para isso ele tivesse que virar 2.000 páginas de um negócio mais enfadante do mundo para ele. Ele queria só ficar ali. E às vezes a gente está correndo para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, pensando que a gente está construindo alguma coisa, quando as verdadeiras construções significativas da nossa existência estão passando do nosso lado, queridos. Há duas coisas tremendas que você não pode esquecer: de olhar para cima, para o teu Criador, porque um dia você vai ter que enfrentá-lo, e as decisões que serão tomadas nesse enfrentamento terão validade por toda a eternidade. E é por isso que o Velho Testamento vai dizer: prepara-te para te encontrar com o teu Criador. E essa é uma coisa séria que às vezes a gente não leva em consideração. Nós precisamos desse preparo. Mas a segunda coisa é: olha a tua volta. Tem gente significativa, e que a gente está perdendo a bênção de desfrutar, de conviver, de abençoar. A grande ironia de tudo isso, nesse texto que a gente leu, é que Deus pode abençoar e até usar o esforço de alguém para transferir os recursos para outro que tem a Deus como o verdadeiro significado da vida. E aí o Salomão diz assim: olha que coisa doida, um trabalha para juntar, e de repente Deus, que é dono de tudo, Senhor de todas as coisas, diz assim: quem vai estar precisando é fulano, então agora eu vou tirar daqui e ponho ali. E aí, o que você faz? Porque Deus é soberano. E eu fico pensando, quantas vezes Deus já fez isso? Quantas vezes Deus já fez? Eu nunca vou me esquecer quando a gente estava estaqueando esse terreno para fazer essa construção, e acabou todo o dinheiro, todo o dinheiro.
E a gente tinha um contrato com o construtor, com a pessoa que estava batendo as estacas. E aí eu fui conversar com ele, falei, olha, nosso recurso financeiro está difícil, está chegando o Natal aí, final do ano, o senhor não quer fazer uma pausa técnica, dar umas férias coletivas, a gente melhora a caixa e a gente continua? E aquela pessoa foi muito fria, ela disse assim, pastor, eu tenho um contrato com o senhor cumpra a sua parte que eu vou cumprir a minha. E eu falei, estou perdido, como é que eu vou fazer? E aí comecei a orar, falei, Deus, eu não sei, eu confesso que eu orei para que Deus me desse dinheiro, para pagar aquele homem. E aí foi interessante o que Deus fez. Aquele bate-estacas, tá? Ele tombou, isso não é difícil de acontecer. Geralmente ele tomba para trás, ele tomba para um lado, ele tomba para o outro, ele é um L, tá? Mas esse tombou diferente, ele tombou para frente e ficou encravado no chão, parecendo um triângulo. E aí, quando ele tomba para trás, para o lado ou para o outro, a própria força motriz dele, alavancada, o levanta. Mas aquele ali, ele precisava contratar um guindaste para poder levantar aquele negócio e colocar em pé, e aquilo custava muito caro. E então ele veio assim, pastor, você viu que houve um acidente, graças a Deus ninguém se machucou, está tudo bem, mas você sabe, eu tenho que trazer um guindaste, sai caro, então eu vou fazer a seguinte proposta para o senhor, eu trago o guindaste, levo o bate-estaca embora, fico 3 meses nessa nova obra, volto para cá e termino a sua obra pelo mesmo valor contratado. E naquela época tinha inflação. E eu disse, vá em paz, em nome de Jesus. Eu fico pensando, não é assim que Deus faz? Deus tira daqui, põe ali, porque Ele é Senhor. E o que a Bíblia está tentando dizer é que, se você coloca a tua esperança no trabalho, só no trabalho, eu não estou dizendo que o trabalho não seja importante na nossa vida. Não entenda errado. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E você tem que colocar a sua família em segundo lugar. O trabalho vem depois. E é interessante que Salomão agora diz uma coisa que é tremenda. Capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol, e isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. A terceira observação que o velho sábio faz, e ele percebeu, foi que o nosso trabalho, quando focado somente nas coisas deste mundo, não tem sentido algum diante de um fato incontestável: a morte. E o que ele está dizendo para a gente é uma coisa que todo mundo diz, mas nem sempre acredita. Você não leva nada depois da morte. Você não pode controlar o que as pessoas farão com o que você construiu com todo o seu esforço depois da sua morte. Alguém pode melhorar o seu trabalho? Alguém pode dissipar o seu trabalho? Ou quem sabe abandonar? E é interessante quando a gente vê empresas familiares, a maior frustração de pais que construíram um império cujos filhos não têm nem prazer, nem vocação para administrá-los.
tremendamente frustrante. E aí, quando chega nesse momento, as pessoas dizem, parece que não tem sentido. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é, onde você coloca o propósito, o sentido da sua existência? Quarta razão que ele coloca aqui para a gente, de que o trabalho não dá para ser a única carta. E ele vai dizer sobre o vazio do esquecimento. O que parece ser ainda pior é que todo o nosso trabalho cairá no vazio e no esquecimento das gerações seguintes. Ele diz no capítulo 1, versículo 11, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Quer ver como é verdade? Você sabe o nome do seu tataravô? Você sabe o nome do seu tataravô? Eu fiz força para lembrar o nome do meu bisavô e só lembrei de parte de mãe, de parte de um lado da parte da mãe, né? Que eu tive mais contato, que eu conheci. Não lembro de mais nada. O resultado de colocar o trabalho como significado da vida, o autor de Eclesiastes diz, é vazio. Só vazio. Porque o trabalho não preenche a alma. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que há um sentimento de necessidade, de transcendência e eternidade, que só pode ser encontrado em Deus. O resto é vazio e vazio de vazio. Termina esse livro, e eu vou para o final dele, porque o nosso tempo já foi. E ele diz assim no capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Depois, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, é o final do livro. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom e seja mal. O autor não fala só sobre trabalho, ele fala sobre ciência, ele fala sobre prazer, ele fala, enfim, sobre várias coisas que nós colocamos como sentido da vida. O nosso tempo só permite a gente falar sobre trabalho hoje. Mas a conclusão é a mesma para todos esses campos diferentes da vida. Existem coisas que são prioridade, ainda que estas outras sejam importantes, mas existem coisas que são prioridade. No livro que você vai ler, tem uma ilustração muito interessante essa semana. Ele fala de uma visita no cemitério. E nessa visita no cemitério, ele foi olhar as lápides, não é? E ele disse que olhar as lápides foi uma coisa muito interessante, porque geralmente a maioria das lápides, algumas têm uma frase, tem um versículo da Bíblia, mas a maioria das lápides tem o nome da pessoa, não é? Uma data, que é a data de nascimento, um traço e a data da morte. E aí ele diz assim, que interessante, resumiu a vida inteira de uma pessoa num traço. E a vida inteira virou um tracinho. E aí então todo o capítulo faz a pergunta, o que você está fazendo com o teu traço? Com a tua vida? E a grande pergunta desse tempo de reflexão e de oração é, será que as coisas mais importantes da vida estão no lugar devido na sua vida? A Bíblia diz o seguinte,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você quiser colocar em ordem as prioridades do seu traço, porque a sua vida inteira lá no cemitério vai ser um tracinho, então você precisa começar com aquilo que tem de fato prioridade e que dá sentido à nossa existência. Ele vai falar nesse livro, não dá tempo da gente olhar aqui, mas ele fala que tudo fica nivelado na morte. Ele diz assim: o rico vai para o mesmo sepulcro, pode ser um pouquinho diferente, mas ele vai para debaixo da terra. O pobre vai para debaixo da terra, o inteligente vai para debaixo da terra, o burro também vai para debaixo da terra. E ele diz assim: olha que coisa, todo mundo fica nivelado nessa hora, todo mundo tem um tracinho. Agora tem uma diferença. Se você crê que Deus colocou em você o sopro da vida, e se você entende que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por você, e se você entende que Ele desceu ao Hades, aquele lugar que nós chamamos de inferno, e ali entre a morte e a ressurreição, naqueles 3 dias, Ele esteve lá por sua causa, e que Ele veio, ressuscitou dentre os mortos, que a gente comemorou a semana passada na Páscoa, trazendo nas mãos a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, então você pode reordenar as suas prioridades e dizer: Senhor, eu quero aprender a viver aqui de tal maneira que eu possa não apenas viver melhor aqui, mas viver com o Senhor por toda a eternidade. E essa deve ser a nossa primeira prioridade, porque a tua vida é muito maior do que os poucos anos do que você vai viver aqui, e você decide aqui o que você vai fazer depois. E se você não coloca a prioridade no lugar certo, você vai desperdiçar aqui e se perder depois. É isso que a Bíblia está dizendo. E a segunda coisa: tudo passa. A beleza passa, a grana passa, o poder passa, o título passa, o troféu vai para o lixo. Agora, as marcas significativas que fazem da gente ser o que a gente é, as pessoas em quem nós investimos a vida, essas pessoas têm o mesmo sopro de Deus que você tem. E por isso elas são tão importantes. Porque elas têm a semente da eternidade de Deus. E se eu pudesse fazer um desafio para você, eu diria: nesses 30 dias, vamos fazer uma revisão de vida. Onde eu queria colocar para você, pelo menos, a gente vai estar trabalhando nesses 30 dias vários assuntos, 2 grandes valores. Primeiro Deus, primeiro Jesus, e não como uma liturgia, mas como um estilo de vida. E depois, pessoas, porque as coisas estão passando, gente, e passam rápido demais, muito rápido. Nós sempre terminamos orando, e eu queria terminar orando com você. E hoje eu queria convidar algumas pessoas, eu sei que não vão ser muitas, algumas pessoas, que à luz daquilo que Deus já tem falado, porque Deus não está falando só hoje, Deus é tão bom que Ele está falando com a gente há muito tempo. Hoje, por acaso, Ele está tocando no mesmo assunto, por acaso digo eu, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está tocando no mesmo assunto que Ele já vem falando com você há muito tempo. Porque Deus é tremendo. Deus é tremendo. Hoje, eu queria convidar você a tomar alguns propósitos com Deus. E a dizer: Senhor, me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida.
Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de liturgia, eu não estou falando de coisas exteriores, porque senão vai ser mais um trabalho que não tem sentido. Eu estou falando de alguma coisa que vem aqui do coração que talvez você não saiba, que você conheça, mas não saiba degustar, sentir o prazer e o sabor. Então a gente vai olhar para cima e vai dizer: Senhor, eu não sei, eu não entendo muito bem esse negócio. E às vezes, para ajudar ou para piorar, a gente tem uns maus referenciais. Gente que diz que tem e que faz e que às vezes é uma encrenca. É verdade. Mas agora a gente não vai olhar para pessoas, a gente precisa olhar para cima primeiro. Para Deus, para Jesus. E talvez hoje o Espírito Santo de Deus esteja dizendo: eu quero te ensinar. E aí pela fé a gente vai dizer: Senhor, eu aceito ser ensinado. E eu quero aprender a viver isso do teu jeito, me ajuda. Eu não quero aprender do jeito do pastor, nem do jeito da igreja, nem do jeito do fulano, nem do jeito de ciclano. Eu não quero. Eu acho que você também não. Eu quero aprender do teu jeito, Deus. Então eu vou separar tempo para te conhecer, para conversar contigo, vou fechar a porta do meu quarto, vou buscar a tua face. Eu não sei como funciona. Eu vou começar. O Senhor me ajuda? O Senhor pode ser meu professor? Eu quero te dar a liberdade para o Senhor, com o teu Espírito, me conduzir nesse processo. Essa vai ser a minha oração. E a segunda coisa que eu vou pedir: Deus, me ajuda nessa avaliação da vida, colocar o Senhor em primeiro lugar e aprender a olhar as pequenas coisas e as pequenas, que são grandes, pessoas da minha existência. Me ensina a desfrutar isso. Eu me lembro que quando eu caí na realidade que o meu filho só queria a mim, não queria o livro, eu não sabia o que fazer. Eu me senti o mais incompetente de todos os pais. Porque chegou um determinado momento, eu tive entendimento, mas eu não sabia o que fazer. Às vezes a gente vai aconselhar um casal, e o casal não sabe conversar. E aí, às vezes em quando, eu faço assim: você tem uma lição de casa, vocês têm que conversar meia hora, 15 minutos cada um. Aí eu digo: essa semana, vocês vão para um lugar neutro e vão conversar. Aí um olha para o outro e diz assim: pastor, foi uma tragédia. A gente ficou olhando um para o outro e olhando para o relógio, para ver quando é que ia terminar a meia hora. Eu fico pensando: já pensou, depois de 20 anos, 30 anos de casado, sei lá quanto tempo, você não sabe conversar com a pessoa que você escolheu viver a vida? Não é uma tragédia. Agora tem que aprender. E assim como a gente está dizendo para Deus: Deus, me ajuda a aprender, eu quero ser ensinável para te conhecer. Às vezes a gente tem que dizer: Deus, me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, me ensina a ser marido, me ensina a ser esposa, me ensina a ser filho. Me ensina. E sabe, essa é uma oração santa que Deus gosta de ouvir, porque tem a ver com as prioridades mais importantes da vida. Por isso eu quero orar com você. E se o Espírito de Deus está falando ao teu coração que você é a pessoa que precisa aprender essas coisas, eu vou te convidar para você vir à frente para a gente orar junto. E eu vou dizer para você: a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer: sou eu que preciso, mas eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu canto. E aí você não se torna ensinável, porque você não aceita fazer do jeito de Deus nunca, nem aqui nem em qualquer lugar. Por isso que eu chamo aqui na frente, para você saber se você quer aprender de Deus ou não. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, eu quero orar com você. Uma oração de entrega, uma oração de socorro, uma oração de aprendizado, uma oração de dizer: Jesus, eu quero aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, a entender os valores da vida. Eu quero aprender
a conviver, a amar, a construir algo novo na minha casa. E o Senhor precisa ser meu professor, me ajuda. É uma oração de fé, mas também é uma oração de humildade, de alguém que diz: eu preciso aprender. E eu tenho aprendido, queridos, que não importa quanto cabelo branco a gente tenha na cabeça, a gente às vezes precisa aprender coisas que são tão elementares, sobre relacionamento, sobre vida humana, sobre Deus, sobre fé. E olha, não existe melhor professor do que o Todo-Poderoso. Então, se o Espírito de Deus te chama, vem, participa desse tempo de entrega bonito, voluntário, de um aprendizado santo. Só Deus pode nos ajudar. Queria convidar você a fazer a primeira oração. São duas coisas importantes. Jesus, me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu não sei como. Quero aprender. O Senhor pode me ensinar? Eu quero te entregar as chaves do meu coração. Você vai usando as tuas palavras e vai falando com Deus. Quero te entregar as chaves do meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude a reordenar as minhas prioridades. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz. Segunda oração, você faz com as tuas palavras. Você diz: Jesus, me ajuda a perceber as pessoas. Eu tenho que aprender. E aí você coloca o teu contexto: a ser esposa, a ser marido, a ser mãe, a ser filho. Eu não sei, me ajuda. Às vezes a minha vida está entulhada de tanta coisa, e não faço por mal, mas eu preciso reordenar minhas prioridades. Me ajuda, Senhor, a enxergar e a sentir e a tomar coragem para fazer. Agora eu queria orar por você. Senhor, aqui tem um povo que é teu, que ama o Senhor e que é amado pelo Senhor. E nesta hora, Pai, de oração, e nessa hora de fé, a gente começou a fazer uma reflexão da vida. E aquilo que a gente viu está dizendo para a gente que tem que acontecer ajustes. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, ajuda-nos, porque em alguns momentos a gente tentou fazer esses ajustes, e de repente esse rolo compressor da vida foi passando, e a gente nem foi percebendo que a gente voltou ao que era antes. Pessoas ficaram machucadas, nós ficamos vazios, a nossa alma está entristecida. E eu quero te pedir: venha o Espírito Santo de Deus e seja de todos nós aqui o professor particular. Venha o Espírito Santo de Deus e ajuda-nos a enxergar a vida numa outra dimensão. Ajuda-nos a perceber que existem coisas, existem valores muito mais significativos e que preenchem muito mais a nossa alma, porque são eternos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar alguns troféus no lixo, Pai, porque eles estão atrapalhando. Ajuda-nos, Senhor, a colocar algumas pessoas em destaque, porque elas estão precisando. E ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Senhor e a Tua Palavra em profundidade na nossa alma. Pai, que cada um aqui possa ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e saber que aquilo que nós falamos não tem a ver apenas com uma liturgia, mas tem a ver com vida, e vida abundante, como o Senhor Jesus ensinou. Fica conosco, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está